Salve, salve, meus queridos! Um bom dia, boa noite ou boa tarde, dependendo da hora que você assistir a esse vídeo. Como é que tá, meus queridos do primeiro ano? Tudo certinho? Vamos que vamos? Meus amores, hoje em Sociologia a gente vai terminar o capítulo 5 e iniciar o 6, tá certo? O que ficou para trás do capítulo 5? No capítulo 5 ficou para trás os meios de produção que a gente chama de Fordismo e Taylorismo, tá certo? Então, o que a gente tem que compreender, né? A gente estava numa toada de compreensão da transformação do campo do trabalho, como a gente viu no outro vídeo, né? E a gente viu que nós tivemos a manufatura, uma grande transformação, que dividiu o trabalho a partir da especialização do campo do trabalho. Depois a gente observou que houve uma outra grande transformação, que foi a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial ela trouxe uma mecanização, o uso de máquinas na produção, o que faz uma produção muito mais rápida e mais barata nesse sentido, tá certo? E hoje a gente vai tratar de dois modos de produção, duas formas diferentes de produção dentro desse capitalismo industrial, né? Um é chamado de Taylorismo-Fordismo, na verdade são dois, mas que se unem, né? O Taylorismo surge primeiro, depois o Fordismo pega os elementos do Taylorismo e traz outras questões. E depois da década de 70, nós temos a vinda do toyotismo, tá certo? A gente termina esse capítulo aqui do capítulo 5 aqui do nosso livro, beleza? Então vamos começar? Gente, quanto que se dá o processo de dinamização da produção capitalista no período que a gente chama, né, de industrial, né? Quando que se dá essa dinamização desse processo? Se dá principalmente no que a gente chama de segunda revolução industrial, tá certo? Então, no início do século XX, há uma grande transformação no campo material, no sentido de novas fontes de produção, novas fontes de energia no ato de produzir. Isso acarreta numa transformação, uma reestruturação do modo produtivo capitalista, que a gente chama de Taylorismo, Fordismo, tá certo? Então, o que nós temos? Que grande mudança é essa? Primeiro, a eletricidade e o petróleo. Na verdade, primeiro não, mas os dois na mesma pegada, né? Quando surgem, então, essas novas matrizes que vêm substituir o carvão, que é a primeira revolução industrial, né? Quando advém o elemento tanto do petróleo como da eletricidade, acompanhado com isso, novas estruturas de produção começam a surgir. O primeiro delas, então, é o Taylorismo. O que é o Taylorismo, amor? Amores, o Taylorismo foi um modo de produção inventado por Taylor no final do século XIX, começo do século XX, que tinha por premissa uma forma de organização baseada na grande especialização do trabalho, tá? Então, parecido com as ideias de Durkheim, por exemplo, né, onde quanto mais especializado o trabalho, melhor é, o Taylor, ele faz essa coisa na prática, né? Então, o que ele faz? Ele cria a situação de grande especialização do trabalho. O trabalhador ele não tem mais a necessidade de compreender o processo de produção de determinada mercadoria. Ele se especifica em apenas uma e conhece e se capacita apenas em uma parte desse processo produtivo, tá certo? Então transforma-se, cria-se um grande nicho do campo de especialização. Então, por exemplo, quando a gente vê lá aquele filme do Chaplin, Os Tempos Modernos, aquilo mostra muito essa coisa de especialidade, né? Então, tem uma esteira onde um faz isso, o outro faz assim, o outro faz assim. É tudo muito fragmentado, né? Tanto no campo mais braçal do trabalho, esse com movimentos repetitivos e monótonos, até num sentido mais intelectual do trabalho. Né? À medida que o trabalho é mais intelectual, menos ele é tão especialista, porque ele tem que supervisionar, né? Mas o que marca o Taylorismo é isso, né? Essa questão da grande especialização. Isso cria uma rapidez de produção mais rápida, que acaba acarretando em um custo menor de produção, tá? E uma quantidade de produção maior, tá certo? Então, um grande boom, uma grande transformação no campo do trabalho, tá?
que o Fordismo traz? O Fordismo ele vem junto ao Taylorismo, ele pega esses conceitos tayloristas e aplica algumas especificidades próprias. A primeira delas, a gente pode colocar a invenção da esteira rolante. O Ford ele traz a ideia de uma esteira que dita o ritmo da produção, tá certo? Então, antes da esteira rolante, mesmo com o trabalho especializado, se dependia muito do ritmo de trabalho do trabalhador, né? Então, o trabalhador ia em um ritmo determinado por si, pela sua vontade, pela sua capacidade. A máquina tira essa subjetividade do indivíduo, porque ela passa de uma velocidade onde o trabalhador tem que se adaptar. Então, no processo, quando você tem que produzir mais, aumenta-se a velocidade dessa esteira. Quando tem que se produzir menos, diminui-se a velocidade. Né? Mas o trabalhador tem que estar apto para todos os momentos, tanto no rápido como no devagar. Tá certo? Então, essa ação dá uma padronização e um time grande dentro desses processos. Outra coisa que o Fordismo engloba dentro do Taylorismo é o grande controle da classe trabalhadora. Há um controle grande, não só dentro da fábrica, como também fora da fábrica. Né? O Ford ele tinha uma política, por exemplo, que se ele visse funcionários deles soubesse que funcionários deles estavam indo em bar, essas coisas, eram desempregados. Então havia um controle social, né? Uma imposição de um tipo ideal de trabalhador, tá certo? Então havia esse grande controle nessa ação. Né? Então o Ford procura sintetizar isso. E é o último parâmetro legal da gente colocar aqui para vocês desse Taylorismo Fordismo, foi que o Ford também faz uma grande ação no sentido de estímulo ao consumo. Né? O que o Ford pensou? Quando ele começou a pensar nessa massificação da produção automobilística, ele imaginou assim, né, meus amores? Eu tenho apenas eu tenho uma produção artesanal de carro. O carro ele era feito de maneira quase artesanal. Você ia lá e pedia um carro, os caras iam fazer os carros. Né? Então ele falou, olha, então a primeira coisa é produzir isso de uma forma seriada a partir desse novo modo de produção. Outra questão é aumentar o poder de compra da classe trabalhadora para formar uma classe consumidora mais forte. Então o Ford ele incentiva dentro de suas fábricas, e será seguido por outros, um pagamento melhor, né? Uma remuneração maior para os seus funcionários. Né? Então a intenção do Ford era aumentar o consumo a fim de que mais pessoas tivessem condições financeiras de consumir o seu produto, que no caso era um carro, que era uma coisa para pouquíssimas pessoas. Então, se eu tenho 1% da população que tem possibilidade de consumir isso, eu quero expandir para 5%, para 10%, para 15%, para 20%. Né? Então, a intenção dele era agregar essa nova tecnologia, essa nova forma, junto com esse campo de consumo grande, para fortificar esse lance de produção. E é interessante que esse molde que é traçado a partir do Fordismo nos Estados Unidos, ele vai criar os moldes para a construção do que a gente chama de American Way of Life, né? O modo americano de vida, tá certo? O que é o modo americano de vida? É essa nova forma de abordagem, essa nova forma de compreensão, né? Desse novo trabalhador médio, né? Que ganha relativamente melhor e tem um poder de consumo de bens de consumo maior também, que faz com que a economia cresça e se aqueça e a produção aumente no sentido de gerar mais lucros às empresas, tá certo? Então cria-se esse novo campo produtivo onde vai virar a marca do ser americano, né? O lugar, os Estados Unidos se coloca como o lugar onde os trabalhadores têm uma condição de vida boa, né? De consumo bom, né? Cria-se essa marca que vai ser espalhada ideologicamente para o mundo inteiro. Né? Então, quando você vê aqueles filmes, né? Antigamente, os filmes antigos era mais claro isso, que chegava um cara com seu veículo, né? Daí ele entrava, parava na frente de casa, aquela casa de gramado grande, sem cercado,
E daí ele chegava, as criancinhas brincando, os filhos dele brincando na frente da casa. Papai, papai! E saía correndo, e o pai abraçava um, pegava o outro, os dois no colo, ia entrando para casa, daí chegava na casa, chegava a dona de casa, né? Sempre bonita e bela, né? Fazendo um bolo, preparando o almoço, preparando alguma coisa, aquela cozinha toda equipada de bens de consumo, torradeira, liquidificador, batedeira, a televisão já ligada para esperando ele, né? Então essa marca desse novo mundo do consumo, do homem comum dos Estados Unidos ter acesso a essas coisas, acaba vindo justamente dessas novas relações de produção que o Fordismo traz, né? Desse grande controle do trabalhador, desse aumento de consumo. Os Estados Unidos, a partir daí, começa a despontar como grande potência, substituindo a antiga grande potência, que era a Inglaterra. Entenderam, gente? Ficou bacana? Massa. Aí, gente, esse modelo de produção, ele dura do começo do século XX até os anos 70, como predominante no modo de produção capitalista, né? Então são várias as especificidades que surgem, que acometem-se, que existem durante todos esses anos, mas predomina-se essa forma de produzir. Nos anos 70 nós temos um grande boom, uma grande mudança nas formas de produção, né? Nas formas de produzir as mercadorias e produzir as coisas que necessitamos para existir. Surge o toyotismo. O toyotismo, como vocês sabem, a Toyota é do Japão, né? O toyotismo surge, na verdade, nos anos 40, né? Porém, todavia, de fato, ele é implementado em escala mundial assim, só nos anos 70. Nos anos 40, ele surge como uma coisa própria de adaptação produtiva de um país como o Japão, né? O Japão é uma ilha, o Japão é um país não muito grande, o Japão é um país muito pequeno, né? Então eles não tinham condições de produzir, de terem estoque. Olha quem que foi visitar nós aqui de novo. Dá oi pro terceiro ano lá. E aí, terceiro ano? É nós na fita, mano. Vai pra lá, vai. Papai tá trabalhando. Aí, meus queridos. Vai, filho. Então, o que acontece? O Japão, como era muito pequeno, ele não tinha a possibilidade de uma das coisas mais importantes, uma das coisas mais claras dentro do Fordismo, que era o estoque. Então, havia tanto um estoque de matérias-primas, né, estocar os materiais prontos aqui para eu produzir, como o estoque, depois de pronto, deixava estocado e à medida que o consumo ia vindo, você ia espalhando esse estoque. Eles eliminam o estoque no toyotismo. Não existe mais a possibilidade, não existe mais a necessidade do estoque. Cria-se um modelo no toyotismo que é chamado de just in time. Just in time, produz agora, feito agora, o imediato. Então elimina-se o estoque. O que chega de matéria-prima é produzida e é descartada. Não existe a ideia de estoque nem da matéria-prima em si, faz e produz e já manda embora. Então corta-se essa relação do estoque em si, do modo produtivo do Fordismo, né? Isso é muito interessante se a gente for analisar, né, meus queridos? Ele traz uma economia muito grande no sentido de produção, né? Então a primeira coisa, a grande transformação que o toyotismo traz, né, é essa ação em si. Ele traz essa percepção nova de produção, né? Então, por exemplo, hoje em dia, a Nike vai lançar um tênis. Vamos lançar o tênis. Eles produzem o suficiente para sanar o comércio existente, saca? Então vai mandar para Centauro, para Netflix, da Netshoes, para a Amazon, um tanto. E se vender bem, produz mais. Se caso não foi bem aceito pelo consumidor, não produz. E isso ajudou também que cada vez mais torna mais fácil uma atualização produtiva, saca? Então, por exemplo, se eu produzo esse carregador de celular, né, e vendo, os primeiros consumidores vêm reclamar que esse carregador de celular ele tem um defeito na entrada aqui, que normalmente começa a afrouxar, imediatamente, antes de eu lançar uma nova leva dele, eu já posso atualizar para que esse problema seja consertado, compreende? Então, essa é uma dos pontos positivos, uma fácil atualização dentro do processo do sistema toyotismo. Tá? Então ele traz essa premissa. Mas outras coisas interessantes acabam sendo feitas também.
nesse modo de produção que a gente chama de toyotismo. Há uma intensa precarização do trabalho, há uma intensa... Vamos por partes, né? Vamos começar por partes. Primeiro, o modo produtivo. Aquele trabalhador especializado do Fordismo não existe mais. Aquela ultra especialização que a gente viu lá no Fordismo Taylorismo, que um cara se especializava só em uma areazinha e ficava naquilo só, aquilo deixa de ser necessário. Cada vez mais a gente necessita de uma mão de obra mais qualificada. E o que quer dizer uma mão de obra mais qualificada? Com um nível de estudo maior e que tenha uma compreensão maior de um processo como um todo. Né? Não precisa ser do processo todo, mas de uma parte grande dele para que eu consiga executar essa ação. Então, cada vez mais, aquele peão da fábrica, aquele braçal, ele deixa de existir, porque a mecanização ela ganha uma grande expansão no toyotismo, né? A questão da mecanização, ou seja, da modernização da fábrica. Então, há uma grande substituição da mão de obra braçal, né? E esse novo trabalhador da fábrica não é mais um trabalhador braçal em si, é um trabalhador que vai normalmente operar máquinas, saca? Então ele é um trabalhador que ganha até mais, né, que é mais especializado, só que a quantidade de emprego ela diminui, provocando com isso uma ação de um desemprego estrutural no mundo maior. Né? O desemprego ele tende a crescer, porque aquelas pessoas de menos qualificação no emprego passam a não ser absorvidos mais pelo mercado de trabalho, porque eles não servem para nada para eles, né? Então essa é um primeiro efeito desse toyotismo. Uma segunda coisa importante para a gente pensar, né, é a ação da precarização do trabalho. O trabalho se torna cada vez mais precário. Então todas as ações de seguridade social que foram adquiridas durante o século XX, da luta do movimento operário, né? O movimento operário lança-se em diversas lutas no Ocidente, a fim de conquistar mais direitos e mais estabilidade no sentido de segurança, de seguridade social, de segurança social que nos é almejada. Né? Então, por exemplo, eu como lá no período fordista, eu tinha lá os meus direitos garantidos como trabalhador, né? O 13º, o acerto no final quando eu sou demitido, né? As férias remuneradas, o FGTS, todas essas coisas, usando o exemplo do Brasil. Né? Então, esse novo meio de produção começa a achar formas de flexibilizar essas relações de trabalho, de precarizar essa relação de ação social. Né? E das chaves maiores para fazer essa precarização se está dentro de um novo processo de contato de trabalho, que é chamado de terceirizações. Crescem muitas terceirizações. Para vocês terem uma ideia, amores, né? Quantos funcionários da Nike vocês acham que existe no mundo? Vocês devem pensar, nossa, existem milhares de funcionários da Nike. Na verdade, nem existem tantos. A maioria dos funcionários que são ligados mesmo à empresa Nike Limitada, né, elas estão no escritório dos Estados Unidos, em um ou outro cargo nos escritórios de marketing de não sei das quantas, nos trabalhos mais no sentido de comunicação da marca do que na fábrica. Por quê? Porque eles terceirizam o que eles podem no processo de produção. Então, aquele tênis que você compra, por exemplo, da Nike, né, os trabalhadores que ali fizeram aquele tênis, vamos colocar aí que pelo menos 80% dos que participaram desse processo de produção não são trabalhadores da Nike, não são ligados, não tem vínculo empregatício com a Nike. É uma intensa terceirização. Então eu, enquanto Nike, terceirizo a produção da sola com a empresa X, terceirizo a produção da palmilha com a empresa Y, terceirizo a produção do cenário com a empresa tal, cada um em um lugar do mundo, um está na China, outro está na Tailândia, outro está no Uzbequistão, outro está na África do Sul, e daí juntam-se todas essas em um lugar onde é a montagem do tênis, daí se monta o tênis. Né? Então isso acaba trazendo um processo de flexibilização do trabalho, das relações de trabalho, né? E uma precarização, porque não há um controle muito grande sobre essas terceirizadas da qualidade
de vida que é dada a eles. Então a questão da segurança do trabalho é menor, porque a fiscalização não é tão intensa em terceirizadas como são nessas grandes empresas, né? Então a relação de segurança do trabalho, para não haver acidentes, ela é menor. Os salários são estritamente pequenos. É aí que se dá tanto processo de trabalho escravo nessas grandes empresas, saca? Então o toyotismo traz essa nova realidade produtiva que é o que até hoje impera nas nossas relações de trabalho. A gente está passando, nesse exato momento, por uma transformação, né? A gente está indo para um processo de mudança social que as novas tecnologias estão lidando, que é a inteligência artificial, né? A ultramecanização ainda mais do trabalho, que são outros efeitos que não está aí, mas a gente vai conversar mais no terceiro ano. Essa nova perspectiva de que mundo é esse da inteligência artificial, né? Muitos estão dizendo que essa seria a nossa quarta revolução tecnológica, tá? Mas isso vamos deixar mais para frente. Gente, vamos terminar por aí, já estamos em 20 minutos, não vai dar para começar o capítulo 6, tá certo? Mas é isso aí, não se esqueça, eu vou passar lá no Delta hoje ainda, ou amanhã no máximo, né? O que é para vocês fazerem, mas vai ficar nessa relatório sobre a aula de hoje, né? As questões a fazer, mas eu vou escrever lá no Delta para vocês. Beleza, meus queridos? Um beijão para vocês, luz no caminho de vocês tudo, fiquem com Deus. E qualquer coisa, tamo aí. Beleza? Um abração. Tchau, tchau. Opa, desligou.